impostos e tal. Quando você ia vender algo, a primeira coisa que você usava para seu irmão, sou crente. Abria-se o crédito. Hoje, você falar que você é crente, o dono do comércio chega e fala para o funcionário: "Ei, pá, não vende nada para ele não, viu?" Porque hoje a credibilidade do cristianismo, do evangélico, dessas instituições, tem caído e é só ladeira abaixo, infelizmente. É porque, na verdade, é um problema, não é da instituição em si, é do comportamento das pessoas. Exato. Porque você pode morar num palácio. Se você pegar um porco e colocar numa casa bem limpinha, ele vai se comportar limpinho, né? Não. Ele vai fazer a mesma porcaria, porque o problema não é o ambiente, é ele que é porco. Não tem jeito. Entendeu? Se não mudar a pessoa em si, não adianta, ele pode entrar onde for. Quer dizer, eu me vestir de preto e botar aquele chapéu quadradinho não faz de mim um universitário formado. Uhum. Né? Eu vesti a roupa aqui, né? Quer dizer, eu vou para a formatura, chega lá, eu visto a roupa também e fico com o canudo na mão. Significa que eu me formei? Não. Então, pessoas estão se vestindo, se rotulando. E é isso que a Bíblia fala de usar o nome do Criador em vão. Porque você está carregando o nome dele para sujar. Está querendo validar as suas ações, dizendo, eu sirvo ao Senhor. Ou então alguém diz assim, não, rapaz, diante de Deus, não é assim que falam? Eu estou falando a verdade. Quer dizer, aquele diante de Deus, o cara está mentindo com a boca de cimento, mas ele usa o nome do Criador para poder endossar que ele está fazendo certo. E engana usando o nome. Engana usando o nome. Nunca foi proibido, vai aqui uma pérola para você essa noite, nunca foi proibido alguém jurar em nome do Criador. Você pode jurar, mas se for de verdade. Se o seu juramento for verídico, o Criador não se aborrece com isso. Ele é testemunha. Pode jurar. Ó, pai, quantas vezes Elias falou? Juro pela minha alma perante o Criador, juro pelo Todo-Poderoso, que tal coisa é assim, assim. Juro diante do céu, não sei o quê, que não cairá chuva nem orvalho sem a minha palavra. Ele tinha o quê? Autoridade para falar isso porque ele estava fazendo uma coisa certa. Ele não estava mentindo. Ele estava fazendo aquilo com respeito, com temor. Então, jurar em nome do Criador nunca foi pecado. O problema é jurar falsamente. Porque aí é que a coisa se agrava. Mas, poxa, não, o Criador sabe que eu estou falando a verdade, ele é minha testemunha. Pô, você está usando em vão? Não, se você está falando certo, você não está sendo testemunha falsa. E ele vai te endossar. Não, ele me chamou para um negócio. Você chamou o advogado. Você chamou o juiz. Não, o juiz dos juízes. Para a sua causa. E se você estiver usando o nome dele errado, filho, você está frito. Porque se ele é o juiz e tu já está botando o nome dele sujo. Então, esse problema que as pessoas ficam fazendo é que complica tudo. Usar em vão, ficar querendo endossar e, eu sou crente. Mas o seu comportamento é melhor que alguém diga como aquela mulher, vejo que aquele homem é um homem de Deus, né? Assim, né? Eu vejo que aquele homem anda em retidão, né? É uma pessoa que realmente segue as leis do Eterno. Aí é diferente. As pessoas têm que ver esse comportamento. São em comportamentos como esses que já entra a blasfêmia contra o Espírito Santo? Blasfemar contra o Espírito Santo é um... Eu até escrevi sobre isso, né? Posso depois até disponibilizar o PDF, né, para você, se de alguma forma você quiser botar para os seus seguidores na sua rede. A blasfêmia contra o Espírito Santo aconteceu na Bíblia na época que o povo estava no deserto. Por isso que o Messias até cita a blasfêmia. Aquele que blasfemar contra o Filho, né? Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão. Porque ele, como homem, ele disse, eu sou homem, e vocês pecarem contra mim, vocês terão perdão. Mas se vocês blasfemarem contra... Porque o que é o Espírito Santo no contexto bíblico? O Espírito Santo é o poder do Criador, é a ação do Criador. Não é como as pessoas dizem que é a terceira pessoa da Trindade. Não é isso. Mas mesmo que isso fosse, o que acontece? Houve algum momento, você lembra de alguma passagem na Bíblia que alguém blasfemou contra o Espírito Santo? E assim, ele blasfemou contra o Espírito Santo e perdeu e não teve perdão? Existe, mas só se você realmente ler dentro do contexto lá, né, do Pentateuco, como as pessoas chamam, que é chamado Torá. Aí você vai entender que houve uma blasfêmia assim. O povo que estava no deserto, eles experimentaram vários sinais. Desde quando eles clamaram para poder o Criador tirar eles do Egito, o Criador fez 10 sinais, não foi no Egito? Isso, praga de rã, praga, né, de gafanhoto, praga das moscas, não é isso? O mar vermelho ali, né, o rio Nilo ficou vermelho em sangue. Então, todos aqueles sinais. Saraiva de fogo. O último foi o quê? Morte dos primogênitos.
Depois dali eles saíram, uma nuvem seguiu eles, protegeu eles até atravessar o mar. O mar se abriu, passaram, a água estava amarga, o Criador fez ficar doce. Eles fizeram um bezerro de ouro, o Criador perdoou, né? Purificou ali e tal, né? Maná caiu para alimentar, codorniz que está com fome, tudo isso. Depois de todos esses sinais que o Criador fez, botou as leis, fizeram um pacto, protegeu contra os inimigos do deserto. A questão da serpente, né, que estava ali, poxa, aí chega um dia que o povo vai entrar lá e começa a ficar com sede, quando Miriam morreu. Aí o povo, Moisés era o líder, mas a irmã dele morreu. Pô, pelo menos reverencie. Se você tiver que falar com alguém, cobrar algum dinheiro, mas no dia que a mãe do cara morreu, você vai cobrar naquele dia, velho? Aí o cara perdeu a irmã, a galera, a gente tá com sede, acabou a água. Moisés se aborreceu, não foi? Feriu a rocha lá, zangou, perdeu a bênção de poder entrar na terra. Mas aí o povo, depois que foi para adentrar a terra, disse, vamos mandar espias. O Criador não mandou enviar espia nenhum. Ele disse, a terra é boa, mana leite e mel. Eu estou mandando você, vamos lá espiar para ver se a terra é boa mesmo. Pô, pera aí, meu irmão. Tá duvidando? Quem foi que falou que a terra era boa? Foi Moisés? Não. Foi o Criador. E agora vamos lá ver se a terra é boa. Quando eles foram ver a espiar a terra, que voltaram, aí disseram, rapaz, os homens de lá são como gigantes, nós somos gafanhotos diante deles. Vão morrer. Só Josué e Caleb disseram, rapaz, eles podem ser grandes como for, mas se o Criador diz que ia dar vitória a gente vai ganhar. Não sei como, mas a gente vai ganhar. Mas o restante disse o quê? Mas antes a gente voltasse para o Egito, lá era melhor. Isso foi blasfêmia. Porque depois de ouvir todo aquele... O Espírito do Criador estava atuando desde a saída do Egito, fazendo aqueles sinais todos. Aí quer dizer, todo o esforço que o Criador fez para levar o povo agora... Mas antes tivesse ficado lá, o Criador disse, nenhum de vocês vai entrar nessa terra. Seus filhos entram, mas vocês não. Porque vocês blasfemaram contra o meu poder. Blasfemaram contra as minhas ações. Não tem perdão. E não teve. Isso foi blasfemar. Não tem perdão para vocês. Vocês estão blasfemando pelo meu poder. Isso acabou para vocês. Então, ali foi a blasfêmia que houve. A grande blasfêmia na Bíblia é exatamente isso aí. É você duvidar do poder do Criador. Por que isso foi trazido na época do Messias? Porque quando ele começou a orar, a expulsar demônios, ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebul, príncipe do demônio. Aí disse, olha, vocês podem pecar contra mim. Mas vocês sabem que isso aqui só pode acontecer se for pelo dedo do poder do Criador. Vocês não estão blasfemando contra mim, não. Vocês vão acabar ficando sem perdão. A blasfêmia contra vocês ele. Vão blasfemar. Porque vocês sabem que não sou eu que estou fazendo isso. Vocês sabem que não vem de mim. Então vocês vejam lá o que é que vocês vão fazer. Vocês estão blasfemando. Por isso que tem gente que fica com medo de duvidar de uma profecia. Quando alguém diz, eu vou fazer, eis que estou aqui. Em lugar nenhum da passagem da Escritura você vê ninguém manifestando, dizendo, sou eu que estou aqui no meio de vocês. Não vê. Os profetas sempre diziam, o Criador mandou eu trazer essa mensagem para vocês. Assim diz o Senhor, né, na Bíblia, né, no nosso português. Assim diz, por quê? Porque o profeta, você vai ler textos, capítulos anteriores, versículos anteriores, diz assim, vai e fale ao meu povo. Vai e diga isso para o meu povo. Então, não era lá Eliseu andando daqui a pouco, agora, vou dizer. Não era isso. Você não vê isso em lugar nenhum. Nenhum. Esse é o grande problema. Então, e hoje muitas pessoas ficam dando adivinhação. Mas o que fulano falou para mim cumpriu. Se você for num terreiro também, vão profetizar e vão cumprir. Muita coisa acontece. Se você for no centro espírita, também acontece. Se você for num ritual satânico, também acontece sinais. Eu conheci uma pessoa que chegou na igreja quando eu pastoreava, assombrado. Ele fez, olha, eu me envolvi com o negócio de satanismo. E eu fui para uma reunião uma vez em outro estado. Acho que ele falou que foi não sei se foi Curitiba. Foi uma reunião de satanistas no Brasil. E disse que chegou lá na reunião. Ele disse que eles estavam numa sala circular no escuro, um ambiente escuro, e tinha um lençol na frente, e um lençol, na hora que chegou, ficou de pé, em forma de uma pessoa. Conversou com eles, eles ouviram a voz falar com ele. E depois que acabou a reunião, aquele povo saiu correndo, chegou na sala, na parede, bateu. E o lençol caiu no chão. Ele disse, nunca mais na minha vida. Nunca mais na minha vida. Ele disse que ficou apavorado, porque ele viu, não tinha salpão, não tinha nada. Levantou, conversou com eles. Quer dizer, se for por assim, como é que você explica alguém que pega lá no ritual e pega uma garrafa de cachaça, coloca no pé do ouvido, aquela cachaça desce toda no ouvido e não vai para lugar nenhum, meu irmão?
Como é que você explica, então, alguém que pisa em brasa acesa, em prego, e não se fura? Flutuar do chão. Então você vai dizer que então ali é um poder do céu? Ou vai dizer que por esse sinal eu acredito que é o poder? Mesmo que ele diga que é um cristão, mesmo que ele diga que está com e fazer uma coisa dessa, isso não é normal. Então, adivinhações, está lá escrito em Deuteronômio também. Olha,